Chegando por aqui conosco, que pode nos ajudar nessa apuração, não sei se ela já tem alguma coisa, se o Hugo Mota já se pronunciou, se não pronunciou, é a Letícia Casado, nossa colunista, repórter de Brasília também. Olá, Ale, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias. Que confusão que tá nessa cidade aqui, viu? Mas assim, São Paulo também tá, você tá em Brasília? Eu tô em Brasília, são confusões então diferentes, são vendavais então tá bom. temporais diferentes. Então tá bom, porque eu falei, nossa, será que ela tá em São Paulo? Ô Letícia, o Hugo Mota já deu alguma resposta? Porque Alexandre de Moraes mandou, né, ele caçar realmente Carla Zambelli, deu 48 horas, mas tá aguardando os outros votos lá da primeira turma. Alguma resposta e reação de Hugo Mota já, não? Fabiola, por enquanto nada. O Hugo Mota permanece em silêncio, analisando, acompanhando a situação no Supremo Tribunal Federal. O fato é que ele pegou para si uma confusão que ele poderia simplesmente ter evitado essa semana, né? Mais uma das confusões que ele criou para si mesmo ao longo dessa semana. Quando chega a ordem, quando o processo da Carla Zambelli termina de ser julgado, tramita em definitivo e acaba a possibilidade dela de recorrer, o que acontece? Existe uma comunicação formal do Supremo para a Câmara. Nessas horas, o que um político experiente com jogo de cintura faz? Ele pega e tira o problema da frente dele. Ele, como presidente da Câmara, manda ali para a mesa diretora, chegou essa decisão, essa ordem judicial. E aí a mesa diretora referenda fala, a mulher perdeu o mandato porque ela foi condenada na esfera criminal. Isso tudo já poderia ter acontecido meses atrás, mas aí o Hugo Mota mandou o caso da Zambelli para a comissão, na Câmara, eles analisaram, até que veio, o caso se arrastou o ano inteiro, até que chegamos a esta fatídica semana, que é uma semana que vai durar muito tempo na vida do Hugo Mota. Por quê? Aí ele teve aquela brilhante ideia de, na terça-feira, vou pautar tudo e todos, amanhã teremos Glauber Braga e Carla Zambelli. Aí já foi um outro sinal de que mais uma nova confusão ia rolar. Porque o caso do Glauber é uma questão interna da Câmara, o da Zambelli é outra, uma ordem judicial vinda do Supremo. Quando ele toma essa decisão, ele dá a prerrogativa dos deputados escolherem se eles vão ou não cassar o mandato da Carla Zambelli. E eles escolheram não cassar. Então, a situação do Glauber, por que eu digo que é diferente? Porque foi uma confusão dele lá dentro da Câmara, era um processo administrativo da própria Câmara sobre o Glauber, aquela confusão dele com o cara do MBL. No caso da Zambelli, é um negócio que está vindo de fora, de outro poder. Então, quando você faz essa decisão, você chama para si, tô aqui botando para os deputados escolherem se eles querem ou não caçar. Nessa semana ele fez um outro movimento que foi nesse pacote Hugo Mota de fim de ano. Na outra semana a gente vai analisar o caso do Ramagem do Eduardo Bolsonaro. O Ramagem tem a mesma questão da Carla Zambelli. Ele foi condenado, ele foi julgado, foi condenado pelo Supremo e o processo dele transitou em julgado. Ou seja, na próxima semana, o Hugo Mota ele vai ter que olhar e falar, agora vamos mandar o Ramagem para o plenário também. O Ramagem é um cara muito querido na Câmara. Não existe comparação entre como a Zambelli circula e como o Ramagem circula. Ela é uma pessoa muito polêmica lá. Então, não haveria assim, um grande drama a Zambelli perder o mandato. Do Ramagem haverá, se ele perder o mandato. Vai ser uma confusão enorme. Então, o que já ia ser uma confusão, porque ele ia ter que decidir sobre o caso do Ramagem, mandar lá para a mesa diretora, a mesa assinar. Não, ele levou para os deputados decidirem. Então, ele traz para si um negócio... Em política, a gente ouve muito a frase... uma frase vinda de políticos experientes, né? A decisão judicial não se discute, se cumpre. Por quê? Porque eles cumprem, tiram da frente deles e jogam para frente, jogam lá, tá bom, então vai lá um advogado questionar no Supremo se era isso o caminho ou não, deixa esse problema para outro lugar, mas não para mim. O Hugo Mota fez o contrário, trouxe todo esse movimento. Eu estava agora há pouco, só para finalizar, né? Eu estava agora há pouco conversando com uma fonte da Câmara que estava dizendo, olha, o clima está ruim, o Hugo está pensando em mandar para a mesa diretora o caso do Ramagem. Aí eu falei, bom, mas isso daí vai provocar uma celeuma, porque se ele fizer isso, vai ser completamente diferente do que ele fez com a Carla Zambelli. E aí como é que ele vai se explicar para todos os outros deputados? Só que se ele abre a possibilidade dos caras caçarem ou não caçarem o Ramagem, aí ele vai ter que, de novo,
se explicar para o Supremo. Tá uma confusão gigantesca. Ó, E a gente passa o ano o quê? Discutindo a vida dos políticos em vez de estar discutindo o problema real da população brasileira, Fabiola. bom, a Letícia trazendo um pouco aí dos bastidores e o que está acontecendo, o clima, né? Na coluna dela, o embate entre a Câmara e o STF por Zambelli encurrala, né, o Hugo Mota em relação ao caso Ramagem. E aí, nesse ponto, também queria te ouvir, Josias. Você já começou falando sobre o Ramagem. A situação do Ramagem, eu achei interessante o que a Letícia acabou de dizer. Diferentemente da Carla Zambelli, Ramagem tem mais apoio. Ou seja, a possibilidade de ele não ser cassado é grande. No entanto, tem também a questão das faltas, né? Mas a Carla Zambelli também teria, né? E mesmo assim não foi cassada. Hugo Mota tem pela frente essa situação relacionada à ramagem. Qual vai ser o comportamento dele, Josias? E será que, depois dessa derrota com o caso da Carla Zambelli pelo Supremo, será que ele vai insistir em colocar isso também em pauta nessa semana? Não pode, Fabiola. A decisão do Alexandre de Moraes deixou o Hugo Mota diante de um dilema shakespeariano de via única. Ele só tem uma alternativa, é cassar ou cassar o Alexandre de Ramagem, por meio de um ato administrativo da mesa, nada de plenário. O Alexandre de Moraes foi muito específico no despacho sobre a Carla Zambelli, despacho em que ele anulou a aberração produzida no plenário da Câmara, que salvou o mandato de uma personagem condenada à cadeia e à perda de mandato pelo Supremo, então desobedeceu uma ordem judicial. No despacho em que anulou essa aberração do plenário da Câmara, o Alexandre de Moraes anotou que essa decisão tomada pelo plenário, ela, além de ser inconstitucional, desrespeita os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Significa dizer que se o Hugo Mota insiste em fazer com o Alexandre Ramagem o mesmo que ele fez com a Carla Zambelli, submetendo uma cassação já consumada, que depende apenas de um ato da mesa, à deliberação do plenário, se ele insiste em reincidir nesse equívoco, ele estará cometendo crime. Ele estará cometendo uma ilegalidade, uma imoralidade, e ferindo o princípio da impessoalidade. Então, ele se sujeita, ele próprio, aí não mais Carla Zambelli ou Alexandre Ramagem, ele mesmo vira matéria-prima para um inquérito, que será, obviamente, aberto no Supremo, caso ele insista nisso e que, se o plenário resolver salvar o mandato do Alexandre Ramagem também. Então, não há mais alternativa, Fabio. E há um outro detalhe que é muito curioso, nós estávamos comentando há pouco, a Polícia Federal está tocando hoje a campainha dos endereços da Mariângela Fialec, a Tuca, ex-assessora do Arthur Lira, atualmente lotada na liderança do PP, especialista em liberação de emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal está na bica de encerrar o julgamento do último grupo do complô do golpe. E a primeira turma do tribunal está se equipando para mudar de assunto em 2026. E qual é a prioridade da primeira turma a partir do encerramento da encrenca do golpe? São os inquéritos sobre o assalto das verbas do orçamento. E ali tem pouca corda para muito pescoço, Fabio. Está faltando corda, pescoço tem de sobra. E o que fez o advogado da Carla Zambelli na sessão em que a Câmara salvou o mandato dela, ou tentou salvar, uma vez que o Supremo revogou essa decisão? O advogado falou, olha, hoje tem cerca de 100 deputados respondendo a processos no Supremo. Se caçam a Zambelli, abre-se um precedente, como a dizer. Foi como se ele falasse de corda num plenário de enforcados. Então, o Flávio Dino, presidente da primeira turma, já marcou o julgamento dos primeiros casos envolvendo emendas parlamentares. Marcou para dia 10 e 11 de março do ano que vem. Então, vão ser julgados os deputados Josimar Maranhãozinho, um tal pastor Gil, e tem um suplente que chama Bosco Costa. Todos esses são do PL, mas o escândalo das emendas é suprapartidário. Então, como disse, tem pescoço ali de todas as legendas na fila do patíbulo do Supremo. Então, esse vexame do caso da Zambelli, que
o plenário anulou a cassação do mandato dela. Isso é um prenúncio do que está por vir agora. Os deputados estão seguindo ali na Câmara um antigo provérbio, né? Ajustado, evidentemente, às circunstâncias. Uma mão suja a outra. Então, salvamos agora aqui Zambelli, Ramagem, para que lá na frente o PL nos ajude também a salvar a turma do Centrão, que está enrolada nas emendas. Ocorre que o Alexandre de Moraes deu um checkmate ali. Olha, não dá para fazer o que não é possível, o que é inconstitucional, para tentar atenuar a situação das emendas. Então, chegou a hora da verdade, Fabiola. É preciso que cada um enfrente as suas responsabilidades. Não adianta ficar nessa coisa de uma mão suja a outra, porque os casos começarão a ser julgados no Supremo e cada um vai ter que responder na proporção das suas culpas. E o que se espera é que o Supremo conduza esses inquéritos sobre as emendas com o mesmo rigor que conduziu o processo sobre a trama do golpe. E que cada um pague pelas suas responsabilidades. E o Hugo Mota agora precisa enfrentar também a sua hora da verdade. Chegou a hora de enfrentar a responsabilidade. Ele não queria a presidência da Câmara, então agora que arque com as responsabilidades do cargo, decretando imediatamente a extinção do mandato do Alexandre Ramagem. Qualquer solução fora disso, Fabiola, sujeitará o próprio presidente da Câmara às consequências da lei. Isso ficou muito claro no despacho do Alexandre de Moraes.